Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui bater uma resenha com vocês porque eu quero falar sobre uma guria da igreja, né, que deu umas rateadas e ali, ó, não foi bonito o que aconteceu com ela, né? E a história dela está escrita na Bíblia. Uma guria da igreja rateou e a história dela está escrita na Bíblia, tá? E você vai ler, se você tá ligado, você já tá sabendo quem é. Você vai ler essa história dessa guria lá no livro de João, no capítulo 8. Mas antes eu quero saber como vocês estão, se vocês estão bem, se você já é um inscrito, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Quero saber os testemunhos de vocês sobre os vídeos que estão rolando por aqui, como sempre, né? Mas eu não vou me ater muito, né? Eu vou ficar esperando aqui porque eu preciso muito falar sobre essa história com você. Porque eu adoro falar da vida dos outros, fazer fofoca da vida da guria? Claro que não, né, gente? Claro que não. Eu sei que eu gosto de falar de amor, eu gosto de falar do amor do Senhor. Agora, há poucos dias aí, há poucos vídeos atrás, a gente estava falando do tamanho do amor do Senhor e eu gosto de falar de amor. Quem é essa guria, Ney Padilha, que tu quer falar? A guria da igreja, a guria não é da igreja? Ela é da igreja, sim. Ela é uma guria da igreja que congregava na mesma igreja de Jesus. Jesus era judeu e essa guria também era judia, tá? Como é que era o nome dela? Maria Madalena, né? Maria Madalena era uma guria da igreja. Ah, mas tu não vai ler? Não, agora não. Mas, porque é um capítulo inteirinho, gente. E eu quero poder conversar com você. Você vai ler você vai entender, tá? Mas eu quero poder trocar essa resenha com você aqui. Por quê? Maria Madalena era uma guria judia que congregava no templo. Por quê? Todo mundo já ouviu falar essa história. Ah, quem nunca pecou, né? Tá ligado? Que história é essa? Todo judeu tinha como regra que a pessoa que fosse pega em adultério, era uma lei mosaica, que a pessoa que fosse pega em adultério, a pena pelo adultério no meio do judaico, pela lei mosaica, era a pena de morte por apedrejamento e não tinha conversa. Quem fosse pego em adultério, morte por apedrejamento. Ponto final. É a lei. Ok? Ok. Todo mundo sabe. Então, tipo assim, aqui no tempo todo mundo tá ligado. Que se ratear, se cair em adultério, pedra na pinha e, como diz o bom gaúcho, tiro dado, bugio deitado, né? Não tem pra onde correr. E aí Maria Madalena, sabendo disso aí, criada ali, os avós dela viveram assim, os pais dela viveram assim, todo mundo ensinou e diz, ó, né, te liga, não vai que é fria. Adivinha, ela preferiu morrer do que parar de pecar. Um certo dia deu ruim, o que aconteceu? Ela foi pega em adultério, então o que aconteceu? Ela achou, ela olhou para o homem alheio, ela cometeu um adultério, e o que é isso? Ela fez o que não deveria, né? Ela entrou em pecado sexual com um homem que não era marido dela, mas ela não sabia que podia morrer? Sabia, mesmo assim, então, né? Mas quando ela foi pega, estava já todo mundo querendo saber a opinião do cara chamado Jesus. Eles queriam saber a opinião dele. Que bom, né? Você quer saber a opinião de Jesus a respeito das coisas da sua vida? Cuidado, porque às vezes ela pode ferir a sua opinião. A opinião de Jesus, normalmente, né, ela não é só uma pedrada, ela é uma paulada que às vezes mata a gente. Mas é bom que a nossa opinião morra e que viva a dele, porque é perfeita. É perfeito, Jesus é perfeito. Estava lá Jesus escrevendo, né? Ali em João está escrito, ele estava escrevendo lá no chão, quietinho. Ele nem estava falando com ninguém, foi eles que foram falar com ele. Tá? E daí, já buscando outras coisas, que você vai ler a história ali, eles estavam de caso pensado, mas a maldade era grande no meio daquela gente lá, né? Se nós olharmos em volta hoje, não é diferente, a maldade é grande, ou é só aqui em volta de nós que a maldade é grande? Não, né? O mundo jaz no maligno, gente, né? Então é muita ingenuidade, nós não sabemos que a maldade é grande em volta e nós não estamos aqui querendo pintar um wonderful world para ninguém, né? Que mundo lindo, de tudo crente, tudo santo, tudo... Não é assim, não é assim. Tá? Não era naquela época, não é hoje. Jesus estava lá, chegaram,
disseram, ó, foi pegar adultério, vamos tacar-lhe pedra nessa guria aí, porque ela é a lei. Jesus, um rabi, né, um professor, judeu também, e eles querendo saber se ele ia sair em defesa dela, se ele ia falar alguma coisa, né, que eles pudessem ali também já embretar ele, já aproveitar e botar ele no mesmo balaio, né? Ele levantou a cabeça, com toda a paz do Senhor no coração dele, com todo o amor que o Senhor Jesus tem, né? Disse, ok, é a lei, né? Se é a lei, é a lei. Jesus jamais descumpriu a lei. Então vamos começar assim. Quem não pecou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E daí, isso sim, isso nós vamos ler e está escrito, deixa eu ver aqui, no versículo 7. Insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse, aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Diz aqui que quando ele baixou a cabeça de novo, ficou, e a guria lá, toda esfaixada, toda envergonhada, toda humilhada, tirada no chão, chorando, né? Daquele jeito. E Jesus baixou a cabeça, seguiu. Mas diz que quando ele levantou a cabeça de novo, já não tinha mais ninguém. Um a um, pouco a pouco, todo mundo foi começando a abrir fora, começando a sair, começando a sair. Porque a intimada não foi pequena, não foi bonita. Aquele que dentro de vós não tiver pecado, né? Dentro de vós não estiver sem pecado, pode ser o primeiro. Quando ele levantou a cabeça de volta, estava só ele e a guria ali. E a guria esperando. Por quê? Porque eu fico pensando o seguinte, ela estava ligada de quem é Jesus. Jesus é inconfundível. Jesus é maravilhoso. Jesus é sábio. Imagine você, né, ela estava ali, estar na presença de Jesus. Eu te pergunto, você já esteve na presença de Jesus? Você já dobrou seus joelhos na presença dele? Você já se achegou perante ele? Nossa, gente, eu me arrepio. Eu me arrepio só de falar, só de pensar, né? Nós estamos aqui sempre orando, buscando, nós estamos na presença do Senhor. Estar com Jesus, falar com Jesus é maravilhoso, sempre é tremendo, sempre é impactante, sempre é poderoso, né? Aquela menina jogada ali e o próprio Deus encarnado na frente dela, olhando para ela, penetrando os olhos nela, cheio de amor por ela, de graça, de perdão, não olhando para ela como nunca ninguém tinha olhado para ela, como jamais nem os pais dela não olharam para ela, mas amando ela. E ele disse, cadê as pessoas? Cadê os teus acusadores? E ela disse, mas foi todo mundo embora. E daí ele disse, mas não te acusaram? E ela, não, mas não. E ele disse, então nem eu. Por quê? Porque ele poderia, porque ele não tinha pecado. Ele não pecou, Jesus nunca pecou. Mas nem o perfeito, nem aquele que nunca pecou, ele não jogou uma pedra nela, ele não matou ela, mas ele deu vida para ela, com todo aquele amor, com toda aquela misericórdia, com todo aquele perdão. Ele disse, foi todo mundo embora, mas então vai também, levanta daí e vai-te embora, e não peca mais, não faz mais isso. O que essa história nos fala, meus amados? Nos diz o quê? Você, por exemplo, talvez você está aí pensando assim, mas eu nem vou orar, eu nem vou falar com Deus, porque a minha vida está torta, a minha vida está acabada. Você mesmo já está se matando na presença de Deus. Talvez você está tomando pedrada de tudo quanto é lado, está achando que você não é digno, que você não tem direito. O Senhor Jesus penetra os olhos dele em você e diz assim, ó, eu não te condeno. Eu não quero te matar, eu vim, e uma parte dos evangelhos, o Senhor Jesus diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus não veio nos matar, Jesus não veio nos condenar, Jesus não veio nos dar pedrada, Jesus não veio nos dar nos dedos, Jesus veio para que nós tivéssemos vida, para que nós entendêssemos a vida através do amor dele. E ele olhou com esse amor para Maria Madalena. E aquela guria que um dia preferiu morrer do que parar de pecar, ela se levantou dali, entendeu que existe amor de verdade. Talvez ela estava procurando amor. Quando ela foi pecar em adultério, ela achou que aquilo era amor. Ela achou que sexo
pudesse ser amor. Talvez assim ela se sentisse amada no sexo. E ela estava procurando por isso desesperadamente, mas ela encontrou pecado, encontrou acusação, encontrou morte no pecado. E é isso que o pecado nos traz, morte. Talvez nós estejamos mortos hoje por causa dos pecados, atolados num charco, seja lá de prostituição, seja lá de drogas, seja lá de mentiras, seja lá de tramas, seja lá de, sabe, 1 milhão de possibilidades. Onde você está atolado hoje? Qual é o charco de pecado que você está? Porque todo ser humano peca. Você não é um alecrim dourado. Você provavelmente peca em alguma área, mas existe amor o suficiente para não matar você, mas lhe dar vida e lhe dizer: para de pecar. Levanta daí que eu não vou te matar, levanta daí, me dá a mão aqui, me convida para morar no teu coração, eu vou te ensinar como é que se faz para viver plenamente. O amor de Jesus faz essas coisas, porque aquela guria ela nunca mais quis pecar. Ela encontrou o amor de verdade, ela encontrou o amor que preencheu, que excedeu todo o entendimento. Ninguém entende como alguém pode amar como Jesus, mas Ele ama. Então quando ela encontrou esse amor, aquilo preencheu ela agora então ela se juntou a todos os outros, se juntou à causa do Evangelho. E todo mundo sabe que o couro comia quem andava com Jesus. O Roma pegava, mataram Jesus crucificado, mas mataram todos os outros depois que seguiam ele. E essa guria, ela nunca mais se afastou. E ela é citada, Maria Madalena, ela é citada nos 4 evangelhos. Ela andou com ele, ela abandonou o pecado. Talvez ali ela foi uma missionária junto com Jesus, foi uma mulher de Deus. Ela preferiu morrer do que voltar a pecar. Antes ela preferia morrer do que parar de pecar. Agora ela ia preferir morrer do que ficar longe desse amor. É melhor morrer do que ficar longe de Jesus. Porque eu te digo, ele já fez essa escolha. Ele preferiu morrer do que ficar longe de mim e de você. Ele foi para a cruz, ele deu a vida dele, ele nos salvou dos nossos pecados, ele derramou o amor dele, conhecimento, entendimento, a presença dele sobre a nossa vida. E hoje nós podemos ter vida, hoje nós podemos escolher, hoje nós podemos abandonar o pecado, hoje nós podemos ter plenitude de Deus, nos levantar, seja lá de qual for o charco que nós estivermos, e dizer: eu vou seguir Jesus, eu vou andar na presença dele, eu vou ser alguém muito melhor, cheio do Espírito Santo, poderoso em Deus. Essa era a resenha de hoje, meus amados. Que o Senhor Deus possa alcançar o seu coração com o seu amor, te encher da plenitude do Espírito Santo dele, que você possa ser uma Maria Madalena, possa ser ali não, no mundo espiritual, não estou falando, né? Você é homem, você não é uma Maria Madalena, mas você aí é um Zaqueu, quem sabe? Um dia nós vamos falar de Zaqueu também, né? Mas todos aqueles que cruzaram o caminho do Senhor Jesus foram impactados por ele. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, se você está comigo, você está no caminho de Jesus, você está vendo a palavra dele, e que a palavra do Senhor é ele, né? Então você está tendo uma oportunidade de ser impactado e transformar a sua vida nesse momento, que isso possa transformar realmente seu coração, que você possa escolher viver com Jesus e nunca mais querer pecar, ok? Boa semana, Deus abençoe, um beijo para você, amo vocês.